Já alguma vez te perguntaste porquê que certos medos, padrões, fobias ou até mesmo doenças parecem vir, do além? E se eu te disser que talvez venham mesmo, mas do além dos teus avós, bisavós, tetravós, da tua linhagem energética? Neste episódio vamos explorar heranças invisíveis. Não te vou falar dos anéis da tia-avó e lamento, mas também não vamos falar do fecaíro de prata. Vou-te falar de padrões emocionais, energéticos, subconscientes e epigenéticos que habitam em ti. E como podes finalmente libertar. Olá, alma desperta. Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Hoje quero levar-te numa viagem que começa muito antes de ti. Desde o momento em que nasceste, e mesmo antes, carregas não só os teus sonhos e dores, mas também pedaços da história dos teus antepassados. Culturalmente, estamos ainda muito formatados para pensar que herdamos traços físicos e até traços de personalidade, ou mau feitio, dos nossos antepassados. Mas herdamos muito mais. E tudo aquilo que não foi sanado lá atrás, carregamos nos nossos genes. Carregamos no nosso ADN. Carregamos na nossa energia. Tipo, mais uma voltinha a ver se é desta que se limpa tudo. Acho que as gerações que aqui andam atualmente são gerações que vêm limpar tudo o que vem de trás. Trauma, contratos, votos, lealdades, crenças. É verdade que hoje as nossas vidas são muito mais atribuladas e estressantes do que quando a vida se fazia no campo e não havia TV, mas somos uma sociedade com problemas de saúde crónicos, doenças estranhas, autoimunes que ninguém sabe de onde vêm, na verdade. A saúde mental e emocional está por um fio para tanta gente. Burnouts, tudo isto reflete algo bastante relevante, não te parece? Hoje vamos falar sobre epigenética, o estudo de como as experiências e traumas das gerações anteriores moldam a forma como os nossos genes se expressam. E vamos também falar como os códigos nos ajudam a libertarmos padrões emocionais, dores herdadas, crenças geracionais, memórias celulares e o impacto real que tudo isto tem na tua vida e não só. Antes de começar a aprofundar um pouco mais, queria só realmente recordar-te de uma coisa. O que eu vou partilhando aqui é a minha experiência pessoal, aquilo que me funcionou, aquilo que não me funcionou, mas é a minha verdade. E eu não estou aqui para forçar a minha verdade a ninguém. Estou aqui sim para te incentivar a buscares e a encontrares a tua própria verdade, a tua essência. A minha essência hoje é esta, a minha verdade hoje é esta. Se calhar daqui a 6 meses vou olhar para trás e dizer: epá, que barbaridade que eu disse. Não é nada assim. É o meu processo. E é isso que eu estou a partilhar contigo. O meu processo, que me permite fazer com o máximo de autenticidade possível, o máximo de autocompaixão possível, o máximo de amor próprio possível. E é um processo. É sempre um processo. Mas o que vou fazendo aqui e também o que faço com o meu trabalho com os códigos e não só, é realmente ajudar a que possamos voltar a nós, porque não há sensação melhor do que estarmos conectados à nossa essência, a quem realmente viemos ser. Este episódio é um convite à consciência. Eu não quero que tu penses que vais ter de passar toda a tua vida a limpar camadas e a entender os porquês, porque a vida realmente não estamos cá para isso. Estamos cá para ser felizes, viver leves e alegres. Obviamente, esta consciência é importante, porque quanto mais presente e consciente estiveres do que há, do que é que te ativa determinadas reações, mais leve estás.
mais autocompaixão consegues sentir e mais te permites estar simplesmente conectada contigo. Não se espera que sejas perfeito, não se espera que sejas sábio em todos os aspectos da tua vida. Espera-se que sejas tu, que possas ser tu, com as tuas perfeições, com as tuas imperfeições, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, com as tuas fraquezas, com as tuas forças, com as tuas vulnerabilidades. Ser tu. É verdade que herdamos mesmo muito, e por um bom motivo, mas há também muito daquilo que herdamos que podemos libertar, que podemos sanar. Não só por nós, mas por quem veio antes de nós e para quem virá. Quando decides libertar toda esta carga, ao fazê-lo, curas-te, mas curas todo o sistema realmente. Portanto, bora lá? Alguma vez te aconteceu ter uma reação no corpo e não fazes ideia porquê? A epigenética mostra-nos que o nosso ADN não é um destino fechado. As experiências vividas pelos nossos antepassados, que é verdade que não tinham televisão nem tanto stress, mas tinham traumas, perdas, fome, guerra. Tudo isto pode deixar marcas químicas no ADN que são passadas de geração em geração. Ou seja, a tua ansiedade pode não ser só tua. Pode vir da tua tetravó, por exemplo. Junta a genética à tua própria história de vida e de repente tens uma bomba energética nas mãos. Os gatilhos ativam-se e todas essas memórias e programas vêm ao de cima. E tu não fazes ideia do que está a acontecer. Catano. Então estamos todos condenados, não? Não. Porque lá está, consciência. Tal como herdamos estas marcas, também as podemos libertar, reprogramar e escolher viver diferente. Por isso é que é tão importante esta consciência, teres esta consciência de que estas coisas existem. E através do trabalho energético, por exemplo, seja com os códigos, como eu faço com os códigos, ou com outras metodologias também, podemos reescrever padrões, soltar bagagem que nem nos pertence. E podemos regressar à nossa essência mais autêntica, sanando tudo o que vem para trás. Hoje quero realmente partilhar contigo a minha experiência pessoal com o mapa epigenético, porque fui fazer um. E como é que isto tudo se liga com o que eu tenho vindo a fazer, com o que vim curar e, claro, como o subconsciente sabe exatamente o que precisa de ser visto, entendido e libertado. Ao longo deste tempo todo com os códigos, e não só, mas tenho libertado muitas camadas, porque é uma coisa que eu quero fazer realmente, quero viver mais alegre, mais sincronizada comigo. Mas também tenho procurado respostas noutras metodologias, porque sou uma curiosa do Catano e porque gosto de entender os porquês. Realmente acredito que tudo se complementa. E ainda que umas ferramentas me sejam mais apelativas do que outras, a verdade é que quando começas a juntar a informação, muita coisa ganha um novo sentido, muitos pontos são reforçados e fica muito mais claro o que é que andamos aqui a fazer. Aliás, seguindo esta linha, aproveito para te dizer que em dezembro vou falar-te das novidades frescas e boas do Couto Hill e do Pico Mágico também, porque este ano foi um ano de muito crescimento para mim. Tive meses desafiantes e, como tudo o que cresce, floresce e expande, agora é o momento de entregar a quem quiser receber. Portanto, vai haver novidades, mas agora não vou dar spoiler. Ok, só um pouco de spoiler. A minha caixa de ferramentas energéticas foi atualizada e para o ano vais ouvir mais do que a minha belíssima voz. E mais não digo. Voltando ao tema. Eu vou experimentando um pouco de tudo. Leituras de registros akáshicos, leituras de registros akáshicos galácticos, que adoro. Percebi imediatamente porque que quando fiz regressão a uma vida passada pirei-me logo para outro planeta, ficou bastante claro. E também já agora porque é que trabalho com energia. Constelações familiares, leituras de aura, mapas astrais, desenho humano, sessões de luz que me têm ajudado tanto a evoluir internamente. Quando eu junto tudo isto, eu percebo que há muita coerência, muita consistência e centenas de pontos em comum que eu não posso ignorar. E eu não posso ignorar
porque quando a mesma informação te chega de tantas fontes distintas, tu não podes negar. Não há como dizer, isto não é assim. Não há. E uma das coisas que eu percebi este ano é que eu tinha uma atitude muito específica quando o ponto a tocar era sistemas, o nosso sistema familiar. Havia em mim uma necessidade individualista e de separação enorme com a parte sistémica, como se uma parte de mim se negasse a reconhecer ou a aceitar as minhas raízes. Tipo, eu sou eu, vocês são vocês, não temos nada a ver e eu não tenho nada a ver convosco. Eu continuei com esta atitude até que, numa destas sessões que fui fazendo, alguém me disse que parte da minha missão passaria exatamente por trabalhar nestes temas, linhagens, até mesmo comunidade. Devo dizer que fiquei chateada, não fiquei contente, porque ainda sou um pouco bichinho do mato, muito menos do que fui toda a minha vida, é um facto, mas ainda sou. Aliás, eu já falei desta sessão porque realmente esta sessão ativou-me os gatilhos todos. E era preciso que me ativassem os gatilhos todos outra vez. Foi um verdadeiro abre-olhos. E foi quando percebi que esta atitude era, na verdade, uma resistência minha. Portanto, lá fui eu chafurdar na ferida e aprofundar. E fiz uma constelação familiar que me trouxe imensos insights e me fez internamente dizer: Sofia, deixa-te de merdas, porque tu és o resultado de tudo o que veio antes de ti. Estás cá porque eles quiseram, portanto, toca a honrar, a reconhecer e a libertar. Nesta constelação vi o individualismo, porque todos os bonecos estavam de costas uns para os outros. Todos. E depois, em conversas com a minha madrecita, realmente demos-nos conta de padrões. Padrões de emigrar, de ir para longe, de não sermos a típica família que se fala todos os dias, etc. Isto vem da minha linhagem materna, como também da paterna. Mas é como se todos estivéssemos, de alguma forma, virados para dentro. Isto também me fez perceber que por detrás desta armadura de eu aguento tudo, no fundo, eu só quero colinho. Por outro lado, algo muito curioso que ocorreu também nesta constelação foi o facto de todos os bonequinhos que representavam crianças estarem caídos. Todos. Ela colocava-os de pé e algo acontecia que eles caíam todos uma e outra vez. Portanto, eu vi ali retratado o caos que, de alguma forma, eu estava a criar energeticamente por causa do meu mau feitio. Ganhar consciência, dar lugar, espaço e honrar todos aqueles que vieram antes de mim era realmente um passo que eu precisava de dar. E já está, não preciso de continuar ali a investigar mais, mas precisava de ter essa consciência. Acho que foi realmente a primeira vez que realmente integrei. Eu existo e estou aqui porque eles assim o quiseram. E as crianças que não vieram, as que foram cedo demais, as que ficaram por nascer dentro de nós, mas também as crianças interiores que nunca puderam brilhar. Tudo isto estava ali a gritar. Mas estou a contar-te isto por um bom motivo. Recentemente fiz o meu mapa epigenético, pois devo dizer-te que fiquei boquiaberta. Juro-te que pensei, ou ele tem acesso aos meus diários secretos, ou então o meu ADN anda por aí a dar calinga nos dentes. Só pode. Quando eu agendei a sessão, enviei 5 ou 6 sintomas físicos e o meu queixo caiu ao chão quando ele começou a analisar cada um deles. O senhor estava a contar a história da minha vida e a história dos meus antepassados. Tintim por tintim ali, escarrapachados. Isto fez-me realmente dar mais valor aos códigos, porque eles permitem-nos libertar miasmas, que são memórias de doenças herdadas, emoções herdadas, crenças herdadas. Isto tem realmente muito impacto na nossa vida. Então podermos reprogramar o nosso subconsciente, as nossas células, os nossos genes, é super importante. Eu adorei a consulta que fiz porque reforçou que realmente o nosso subconsciente tem todos estes programas. Tem estes programas para responder, de uma certa forma, a determinados estímulos e a determinados gatilhos. Então o que quero fazer é partilhar contigo alguns exemplos da minha sessão. Começo com um que me intrigou. Eu já te falei num dos meus episódios daquilo que me fez render aos códigos, que foi o facto de, com uma sessão apenas, ter eliminado um tema de saúde com mais de 20 anos, a galactorreia.
Pois acontece que em setembro, mais de 2 anos depois da Galactorreia ter desaparecido totalmente, ela voltou. E eu percebi que com o seu regresso vinha uma camada mais profunda para a qual eu precisava ganhar consciência. Este foi um dos sintomas que eu incluí para o mapa genético, ok? E eu vou-te resumir o que é que ele representa de um ponto de vista epigenético e como realmente ele encaixa que nem uma luva no que eu estava a fazer em agosto e setembro, que foi quando voltou. A galactorreia é um conflito de perda e necessidade de nutrir sem poder. Ela simboliza o impulso biológico de nutrir, de consolar ou de salvar alguém emocionalmente. O corpo responde com a produção de leite como uma tentativa inconsciente de oferecer alimento e amor a quem foi perdido, ferido ou afastado. O conflito biológico aqui é o conflito de preocupação materna ou necessidade de alimentar, proteger alguém em sofrimento. Frases típicas do inconsciente, segundo a epigenética: o meu filho ou alguém que amo está em perigo e não posso ajudá-lo. Eu queria poder nutrir, confortar, salvar. Preciso cuidar, mas não me deixam. Durante o conflito ativo, o corpo ativa as células das glândulas mamárias para produzir leite. É um gesto biológico para salvar o outro com alimento e afeto. Portanto, mesmo que não exista bebê, o cérebro entende que há uma urgência emocional de nutrição. A galactorreia pode também emergir como uma memória epigenética de mulheres da linhagem que perderam filhos, gestações ou que foram impedidas de atuar como mães, de cuidar, de proteger e de amar alguém de forma maternal. Portanto, o corpo repete o gesto ancestral de tentar nutrir o que foi perdido. É como uma lactação simbólica para compensar o vazio. Isto para mim foi uau! Porquê? Porque em agosto e setembro eu estava outra vez no padrão de não olhar para mim, de não me cuidar, porque, lá está, sentia que tinha de nutrir, de ajudar todos os meus clientes, porque também não estava fácil para eles, e era este movimento de salvação sem realmente me cuidar. Padrões herdados comuns aqui com a galactorreia: mortes de bebés ou partos traumáticos na linhagem materna. Portanto, o inconsciente tenta reparar o trauma produzindo leite, mesmo sem gravidez. É um chamado ancestral de amor não vivido. Separações abruptas também, entre mãe e filho, guerras, adoções, exílios, internamentos. O leite que desce é a linguagem do corpo a dizer: desta vez quero nutrir o que não pude. Culpa por não ter protegido alguém querido. A mama torna-se símbolo de redenção e proteção. Este é particularmente impactante para mim porque nas sessões de código as emoções de culpa estavam lá e eu libertei-as. E elas surgiram mais do que uma vez. Por outro lado, também mulheres curadoras, amas de leite ou parteiras perseguidas, por exemplo. Essas memórias podem permanecer registadas como mandatos inconscientes de alimentar todos os que sofrem, mesmo à custa do próprio corpo. E isto foi o que eu fiz. Se juntarmos isto com o que surgiu na constelação familiar e ao que eu estava a fazer em agosto, de estar exausta, mas estava em modo salvadora das minhas clientes que estavam a passar mal, é mesmo mind-blowing. Outro dos tópicos que incluí na análise do mapa foi a dificuldade para perder peso. A dificuldade para perder peso está muito ligada à deficiência de Down, que tenho, ok? Mas quis abordá-la de forma separada porque a deficiência de Down apresenta vários sintomas e tenho vários sintomas, mas cada sintoma acaba por ser uma mensagem. E a minha inflamação abdominal é das mais teimositas. A inflamação abdominal indica que o corpo está a tentar reparar feridas biológicas ligadas à digestão, assimilação, eliminação ou proteção do ventre. Por isso, a impossibilidade de perder peso muitas vezes é a expressão de um corpo que ainda se defende, não por resistência física, mas por memórias de sobrevivência ainda ativas.
A inflamação abdominal e a dificuldade em perder peso podem estar ligadas a memórias herdadas que moldam o metabolismo, a retenção e o instinto de proteção. Entre elas, histórias de fome, escassez ou guerra. Estas deixam marcas epigenéticas que fazem o corpo reter gordura e líquido como forma de não morrer de falta novamente. Abortos ocultos, gestações rejeitadas ou perdas perinatais geram registros no inconsciente familiar de proteger o ventre a todo o custo. E aqui estão as criancinhas, novamente. Lembras-te das criancinhas da constelação. Traumas de intoxicação alimentar, envenenamento, sensibilizam o corpo, criando reações inflamatórias exageradas a certos alimentos. Exclusão do grupo, exílio ou vergonha ancestral. Isto gera registros de não pertenço somatizados no abdômen, que é o centro da identidade visceral. Já tive outra constelação em que havia realmente um excluído da família. Cá está ele. Mulheres que foram desvalorizadas pela sua aparência ou pela sua fertilidade. Elas transmitem ao inconsciente familiar o padrão de preciso de me proteger dentro do meu corpo. E aqui está o meu individualismo. A impossibilidade de perder peso pode representar lealdades invisíveis com antepassados que viveram privação, exclusão, humilhação e cujo corpo aprendeu que reter é sobreviver. Mas a que mais mexeu comigo emocionalmente foi mesmo a deficiência de Down. Eu acredito piamente que, ainda que geneticamente assim seja, se isto se ativou aos 33 anos, eu sei que também posso desativar. Mas não consigo desativar enquanto o corpo permanecer em estado de alerta. Portanto, essa foi a principal razão da minha consulta de epigenética, entender o que há por detrás da minha deficiência de Down. E fiquei mais uma vez de queixo caído e vejo-me chorar porque percebi realmente a profundidade do que o meu corpo me está a transmitir. É como se a minha história de vida se resumisse na deficiência de Down. Caso não tenhas visto o episódio onde falo sobre isto, sobre a enzima DAO, diaminoxidase, ela é responsável por degradar a histamina. A histamina é uma molécula envolvida em reações inflamatórias, imunológicas e emocionais. Quando a sua produção é insuficiente da enzima, seja por mutação genética ou por bloqueio intestinal ou por stress crónico, ocorre uma acumulação de histamina. E isto gera sintomas como urticária, comichões, enxaquecas, insónia, náuseas, distensão abdominal, problemas intestinais, ansiedade, palpitações, névoa mental, dores nas articulações, fadiga, alergias. Eu experimentei as todas. Mas o que me mostrou a epigenética é que, mais do que uma questão enzimática, a deficiência de Down expressa um corpo que perdeu a capacidade de limpar emoções antigas, como se estivesse intoxicado por sentimentos não metabolizados. Isto é muito forte. Há então aqui um conflito biológico de não consigo digerir situações emocionais. Há também um conflito de ataque químico, intoxicação ou envenenamento, e há conflitos mesmo de rejeição visceral. Algo me é tóxico, mas eu não consigo eliminar. E isto realmente, o momento que eu estava a viver na minha vida, quando todos os sintomas começaram a aparecer, é mesmo... palavras para quê? Não, é brutal. Durante o conflito ativo, o corpo reduz a capacidade digestiva, inclusive a enzimática, como uma tentativa de defesa, fechando as portas para o que considera perigoso. Na fase de reparação, há inflamação intestinal e reações exageradas a alimentos ricos em histamina. O corpo tenta eliminar o excesso emocional e químico acumulado. A mensagem biológica da deficiência de Down é: não consigo mais processar tanta emoção acumulada. O meu corpo grita o que a minha alma não conseguiu digerir. Se olharmos de um ponto de vista de epigenética transgeracional,
A deficiência de Down pode carregar memórias herdadas de intoxicação, envenenamento, abuso químico ou alimentar e também estados emocionais reprimidos por gerações. O corpo herda uma hipersensibilidade ao ambiente, tanto físico como emocional. E como podes ver, estou emocional. Espera. Padrões herdados comuns. Histórias de envenenamento, intoxicação alimentar ou química, ancestrais expostos a metais pesados, pesticidas, remédios, gás de guerra. O corpo mantém vigilância extrema, reagindo a qualquer ameaça química. Fomes coletivas ou longos períodos de escassez. O inconsciente entende que tudo o que entra deve ser retido ou suspeito. O intestino trava e reduz enzimas digestivas também. Depois também podem existir memórias de abusos médicos, anestesias, sedativos, coma. Estas experiências registam "não posso confiar no que entra em mim". É um gatilho de intolerância bioquímica, basicamente. E depois famílias com altos níveis de autocontrole emocional, ou seja, gerações que reprimiram a raiva, a tristeza, a frustração, podem transmitir epigeneticamente uma baixa degradação da histamina, que é a molécula da emoção intensa. Em termos simbólicos, a histamina é o mensageiro do alerta. Quando a DAO é insuficiente, o corpo fica em estado de alarme constante. É como um eco ancestral do perigo que já passou. A deficiência de DAO é o corpo a dizer: já não posso acumular o que me intoxica. É hora de limpar memórias químicas e emocionais herdadas. Isto para mim é muito intenso, como podes ver. É que mexe mesmo comigo. Mexe, porque eu sinto internamente que assim é. Então, como curar? A cura começa quando eu deixo de viver em estado de alerta. Quando eu confio na vida e permito que a digestão emocional volte a fluir. Portanto, curar a DAO, ao fim e ao cabo, é restaurar a paz entre o que entra e sai, dentro e fora. Portanto, os meus novos mantras são: eu confio na vida e no que ela me traz. O meu sistema sabe relaxar e eu posso digerir o mundo em paz. Isto leva-me também à primeira sessão de QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, hipnose quântica, que eu adoro. Uma primeira sessão que eu fiz e onde o meu eu superior me fala uma e outra vez de toda a emoção acumulada, de tudo o que eu guardei ao longo da vida. Tipo aquele armário de tralha emocional que um dia não fecha mais e começa a cair tudo em cima. E a beleza de realmente eu começar o meu processo e exatamente a ferramenta que me chega é o código da emoção. Há aqui uma data de padrões. Consegues vê-los? Se não consegues, está tudo bem. Eu também só vi alguns deles depois de umas quantas chapadas cósmicas, assim, dadas com amor. Mas isto, no fundo, é para te dizer que ter esta consciência de que aqueles que vieram antes de ti tiveram também as suas histórias, os seus traumas, as suas feridas, conhecer os teus antepassados, desde os mais diretos aos mais antigos, saber as suas histórias, pode trazer-te realmente muita clareza sobre o que carregas no teu corpo, o que carregas nos teus genes, mas acima de tudo, do que precisas de libertar para viveres mais leve, mais alinhada, mais livre e em paz. Tendo esta consciência, pode-se trabalhar com os códigos ou com outras metodologias que te façam sentido, que sejam mais a tua onda, não importa, aqui está tudo bem. Mas o que é mesmo importante é o clique, ou seja, aquilo que funcione para ti, para que ponhas foco num tema específico e possas libertar todo o peso que carregas física, emocional e geneticamente. Mas também reprogramar a verdade do teu subconsciente, porque ele certamente está a reger-se por memórias que não são tuas. Há um sem número de formas diferentes que te permitem ganhar consciência do que carregas. Seja pelos códigos, pelas constelações, pela epigenética, pela hipnose, não importa. Mas a informação está lá, disponível, para que a possas transformar. Qual é a tua história? Partilha comigo algum insight que queiras, seja nos comentários, seja pessoalmente, através do meu e-mail ou mensagem no Instagram. Estás à vontade.
Partilha comigo algum insight interessante, por exemplo, que este episódio te tenha trazido. E não se trata de lançar realmente aqui responsabilidade no que veio antes de nós, mas sim de sabermos o que faz parte de nós, porque saber é poder. E com isso podemos transformar, quer por nós, como por eles também. Agora é o teu momento de reflexão, portanto fico por aqui. Convido para que esta semana estejas atenta a padrões familiares, às tuas emoções e presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo